É impossível assistir esse filme e não querer abraçar o seu pet depois. Pedrito, esse filme definitivamente não é pra você. Guardiões da Galáxia Volume 3, o final da trilogia de um dos grupos mais legais da Marvel e também a saideira do James Gunn, que agora tá comandando a DC. E cara, como alguém que teve seu interesse no MCU completamente esvaziado ao longo da fase 4, né, esse filme aqui finalmente trouxe algo que eu tava sentindo muita falta nos filmes anteriores. Guardiões da Galáxia Volume 3 tem alma, ele tem vontade, sabe? Tem intenção por trás das decisões criativas. E a história representa algo muito pessoal pro James Gunn, pelo menos segundo a minha interpretação que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E assim, o filme tá longe de ser perfeito, né? De encaixar todas as peças no lugar certinho, como foi o primeiro, e também não traz um vilão com um pouco mais de nuance e charme, como foi o personagem do Kurt Russell no segundo. Que muita gente não curte, mas eu gosto bastante. O volume 3 sofre com uma alternância bem extrema de tons ao longo da narrativa, né? Tipo, as cenas mudam de clima numa velocidade absurda. Isso chama bastante atenção. Principalmente porque a montagem não deixa esses tons diferentes se acomodarem primeiro, né? Antes de mudar de novo. Assim, em poucos segundos, você é bombardeado por piadas que, vale dizer, continuam excelentes, né? Daí entra aquela boa e velha música pop para ativar a nostalgia e do nada você tá testemunhando cenas de crueldade animal que eu não faço a menor ideia como a Disney autorizou. E tudo isso por conta do foco na história de origem do Rocket, como ele foi sendo modificado por um cientista bizarro chamado Autoevolucionário, um cara em busca de aperfeiçoar o desenvolvimento das espécies para criar uma sociedade perfeita. Esse é um filme muito mais dark que os outros, né? Que te tira da zona de conforto e faz uma crítica sinistra à forma como a gente se relaciona com os animais. Como a gente experimenta, usa e descarta seres que não conseguem nem compreender o que está acontecendo com eles, e a história lida com essa temática sem aliviar a barra. Fazer uma comparação que pode parecer meio aleatória, mas de certa forma lembra bastante Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? No sentido de ser um filme que se recusa a seguir o mesmo caminho dos anteriores, tem a coragem de investir nos elementos mais sombrios e violentos da história e procura equilibrar isso com humor, né? Nem sempre conseguindo manter uma linha narrativa orgânica e coerente. E eu já aviso que eu vou falar mais sobre o Templo da Perdição em outros vídeos aqui no canal, porque, na verdade, eu adoro esse filme. E por isso, mesmo com todos esses elementos desconexos, eu gostei bastante de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Porque eu acho que o James Gunn sacrifica um pouco da elegância dos filmes anteriores para ganhar uma energia criativa absurdamente interessante, tanto por ser completamente livre de amarras, né? Mas por ser muito genuína, cara. O filme tem coração e ele consegue emocionar, coisa que eu não sentia na Marvel desde Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Por exemplo, visualmente, esse filme é esplendoroso. As cores, né, o design dos ambientes, a forma dinâmica como James Gunn mexe a câmera, conciliando movimentos extremos e vertiginosos, mas mantendo a clareza do espaço cênico. Eu adorei a ideia de puxar vários cenários e figurinos pro lado de um design mais orgânico, né, como se tudo fosse feito de tecido biológico, sei lá, de pele, de fibras musculares, de matéria viva. Mas pintando tudo isso com cores sólidas e mais primárias para suavizar o que poderia ser um visual realista e nojento demais, né? O que me lembrou até algumas ilustrações do Moebius, por exemplo. E o que falar da ação? Cara, a forma como James Gunn usa os poderes do Adam Warlock, né, traz uma segurança tremenda que ninguém vai sentir falta do Zack Snyder dirigindo o Super-Homem nos cinemas. E o filme traz também aquela que talvez se torne a mãe de todas as sequências de lutinha no corredor, né? Sério, o James Gunn se movimenta pelo espaço fazendo algo surreal, que é mesclar uma câmera impossível que voa pelo cenário como se fosse cutscene de videogame, né? Mas manter uma sensação tangível de que os atores estão ali mesmo executando todos aqueles movimentos. Fora isso, a dinâmica entre os personagens permanece absolutamente cativante, né? Com destaque para a Mantis e o Drax, que vêm sendo aproveitados juntos desde os últimos Vingadores e até no especial de Natal, né? Que tem vídeo aqui no canal também, caso você não tenha visto. E o Peter Quill, que me surpreendeu bastante ao ser um personagem muito mais maduro aqui, né? E inclusive muito competente na hora da ação. O Chris Pratt e o roteiro, claro, né? Deixam de lado um pouco daquele jeito bobo e descuidado do personagem e permitem que ele cresça, né? E que seja alguém eficiente e até, ouso dizer, inteligente. O que nos leva ao Rocket, e para isso fica o aviso de spoilers, porque agora eu vou entrar em detalhes, né, e explicar também o que eu acredito que esse filme simboliza para o James Gunn enquanto contador de histórias. E eu aproveito para mostrar a Pedrita de novo na tentativa de conseguir mais likes, né, porque sério, cara, olha essa carinha.
Bom, vamos lá. O James Gunn é um notório defensor dos animais e em 2020 ele interrompeu as gravações do seu Esquadrão Suicida para poder voltar para casa e se despedir do seu cãozinho fiel, o Dr. Wesley Von Spears. E sim, esse é o nome do serzinho. O Wesley acompanhava o James Gunn nas filmagens, né? Ele tinha sua própria cadeirinha no set e foi um grande companheiro do diretor durante quase 17 anos. E quando ele partiu, o James Gunn postou um texto super emocionante sobre como o som das patinhas do cachorro era a trilha sonora da sua vida. Você que tá chorando, eu não tô chorando. Corta pro Guardiões da Galáxia 3, quando logo no começo o Rocket é ferido mortalmente e o grupo todo passa grande parte do filme tentando salvar esse pequeno ser felpudo, né? Principalmente o Peter Quill, que define o Rocket como seu melhor amigo. Esse filme, com todos os seus exageros violentos e cômicos, é o James Gunn processando o luto pela perda de um bichinho de estimação, e nesse caso aqui até revertendo essa tragédia que todos nós enfrentamos, já que eles conseguem eventualmente salvar o Rocket, que chega quase a entrar num pós-vida povoado pelos seus amiguinhos, né? O que comprova aquilo que todos nós sabemos, né? Que o seu animalzinho vai sim pro céu e merece muito mais do que eu ou você. Essa jornada dos Guardiões para salvar o seu pequeno companheiro Guaxinim é maravilhosa, cara, é muito genuína e compensa inclusive o lado negativo, que é privar boa parte do filme da presença ativa do Rocket, que era um dos personagens mais legais dos outros filmes, né? E aqui ele passa um tempão inconsciente e sonhando com a sua história de origem. Uma série de flashbacks difíceis de assistir e nem sempre tão bem integrados na trama principal, mas que capturam um aspecto quase de fábula, né? Esse lance de animais falantes ingênuos, alheios aos perigos e à violência ao redor. Revolução dos bichos, cara, revolução dos bichos. E se eu disse que o vilão, o autoevolucionário, não tem muita sutileza, né? Mas pelo menos ele é extremamente efetivo em gerar o nosso ódio e a nossa vontade de ver esse filho da p tomar um pau dos heróis. Inclusive aquela cena onde eles removem o rosto dele, né? E você vê assim... Cara, não tem nem como dizer, né? Um nível de violência gráfica e também temática que a Disney, assim, poucas vezes arrisca a seguir. Enfim, Guardiões Volume 3 é isso, né? É um filme que flerta com a escuridão de uma despedida dolorosa que ressoa muito com a vida pessoal do James Gunn, mas que honra o espírito dessa relação entre um cara e o seu melhor amigo felpudo. E daí sim, no final, ele abraça uma despedida serena e madura para os Guardiões da Galáxia, fechando arcos muito bem definidos para os heróis. Quer ver? O Peter Quill abre mão da relação com a Gamora, se contentando em ver o heroísmo da personagem aparecer de novo, né? Enquanto aceita se reconectar com um lado da sua vida que ele tinha deixado para trás na Terra. Aí tem o jeito sincerão e bobo do Drax, que é finalmente visto como uma virtude, né, e não um defeito. Já a Mantis percebe que precisa se autodescobrir, né, ao invés de ser alguém que só interage com as emoções dos outros. E a Nebulosa assume um papel de liderança e responsabilidade ali como regente de lugar nenhum. Ah, e o Groot, cara, finalmente vence a sua limitação fonoaudióloga, né, e emite palavras diferentes pela primeira vez. No geral, eu gostei bastante e eu acho que é uma das melhores trilogias da Marvel, né? Mesmo que o meu interesse pela fase 5 continue bem baixo, porque esse filme aqui faz o mesmo que o Homem-Aranha, né? No sentido de terminar algo que a gente curtia e não começar algo novo, empolgante. Então, sei lá, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas e você? O que você achou de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Comenta aí embaixo pra gente continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.